Portanto, abra a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, indo até o versículo de número 12. Mateus 7, do 7 ao 12. Nós estudamos no domingo passado sobre o juízo temerário e dando continuidade, nós vamos então estudar sobre a oração. Eu vou ler esse texto, vocês acompanham a leitura atentamente que há de ser feita. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos ter mais uma palavra de oração. Eterno Deus e gracioso Pai, suplicamos humildemente, com base nos méritos de Cristo, nosso comum Salvador, que o Senhor fale conosco e que o Teu Santo Espírito possa aplicar a palavra do Senhor nos nossos corações. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, existe uma expressão latina e ela aponta para a ideia da oração associada à crença. A expressão é lex orandi, lex credendi, que quer dizer, aquilo que se ora é aquilo que se crê. A norma da oração é a norma da fé. Se nós oramos bem, nós temos uma fé boa. Se nós oramos de forma inadequada, se a nossa oração for má, a nossa vida e a nossa fé também será má. A nossa vida será má e a nossa fé também. E a nossa conduta não vai no sentido oposto àquilo que nós oramos e que nós cremos. Nós caminhamos segundo esta realidade. Quando nós olhamos para esse texto precisamente, nós encontramos Jesus pela terceira vez falando sobre oração no Sermão do Monte. No capítulo 6 ele fala que nós não devemos orar com a intenção de sermos vistos. Depois ele fala sobre como devemos orar, nos dando o modelo que ficou conhecido como oração do Pai Nosso. E aqui agora ele amplia o ensino da oração e ele vai nos ensinar corretamente a oração, o que significa a oração, dentro de um desdobramento maior e inclusive dentro dessa realidade que é orar com base na fé e ter uma fé que nos leva a uma oração. Ele está nos incitando a orar, como talvez esteja aí em negrito como um título que a Sociedade Bíblica do Brasil deu antes de iniciar o verso de número 7. Nós estudamos na semana passada sobre o juízo temerário e no aspecto do juízo temerário nós aprendemos a ficar em silêncio. E agora o Senhor nos ensina a falar e a falar com Ele. Nós aprendemos que nós não devemos dar aquilo que é santo aos cães e nem lançar as pérolas aos porcos. Agora o Senhor nos ensina a entregar as nossas pérolas, a nossa fé, a nossa convicção de fé diante dele em oração. Portanto, nós vamos meditar sobre esse tema: o que se ora é o que se crê. Esse texto, ele é um texto mal interpretado e muitos, por interpretá-lo de forma inadequada e errônea, têm uma fé inadequada e errônea. Eu vou começar a falar sobre um teólogo brasileiro, se é que nós podemos chamar de teólogo brasileiro, né? Eu estou aqui qualificando até bem, chamando-o de teólogo, é o R.R. Soares.
Ele esteve nos Estados Unidos e ele leu num livro de Kenneth Hagin sobre esse versículo precisamente. E ele diz que aprendeu que o pedir aqui não é ficar pedindo a Deus, Senhor, me concede. Mas ele disse que o pedir aqui é determinar. Então você tem que ordenar, você não pode ficar pedindo, você tem que determinar. Então a oração, segundo a teologia da prosperidade, é como se fosse um cheque em branco, no qual Deus lhe dá um cheque em branco e diz o seguinte: pede o que você quiser que eu vou lá e assino. Você é quem vai dizer o que você quer, o que você precisa, o que você vai ter, e eu simplesmente vou lhe conceder. Então, assim as pessoas oram e assim elas creem, e elas interpretam esse texto desta forma, porque aqui está dizendo que o que será pedido será dado, né? Nós vamos entender o que significa isso. Não necessariamente o que é pedido nos é dado, mas se nós pedirmos, Deus vai dar. Há uma diferençazinha entre essas duas realidades, nós vamos explicar um pouco mais adiante. Porém, não é somente aqueles que têm uma teologia esdrúxula que caminham por um lado inadequado da oração. Até aqueles que entendem corretamente, eles podem caminhar no lado inadequado da oração. Não no sentido de que eles entendem e colocam em prática, mas eles entendem e não colocam em prática. É a ideia de você crer que Deus pode lhe ajudar, pode lhe responder às orações, mas você não coloca em prática tal feito, você não ora. Então, quando nós observamos, nós temos esse duplo problema. O problema de que a minha fé não está tão condizente com a minha prática, porque eu não creio que Deus pode me dar. Em última instância, lá no fundo o que acontece é isso. Eu não creio precisamente no poder de Deus, eu não creio em última instância que Deus ouve as orações e coisas dessa natureza. Então por isso é que não se pede, por isso que não se ora. E quando nós olhamos para esse duplo aspecto negativo de um entendimento errôneo e inadequado da oração, nós encontramos então Tiago falando isso na sua epístola, no capítulo 4, no versículo 2, lá no finalzinho do versículo 2, na parte B, dizendo que as pessoas não têm porque não pedem. E depois, no início do versículo 3, existe uma outra perspectiva, aqueles que não têm porque não pedem, e depois no versículo 3 diz que outros não têm porque pedem mal, pedem para gastar nos seus próprios deleites. Então nós temos esse duplo problema aqui, inclusive nesse texto. Alguns não pedem, por isso não têm, porque não entendem o que significa realmente oração, e também a perspectiva de pedir mal, e é por isso que também eles não têm. Portanto, nesse texto nós encontramos três realidades interessantes, três pontos que clarificam a ideia da oração na nossa mente, que é exatamente aquilo que é proposto pelo Senhor Jesus. O primeiro deles é que nós temos um grande convite. O Senhor nos convida à oração. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, peçam, busquem e vocês vão encontrar, batei e a porta haverá de se abrir, batei e abre-se-vos-á. Então nós temos esse convite, que é um grande convite, mas nós não temos só um grande convite, nós temos uma grande promessa, e a promessa está exatamente intrínseca a tal realidade, que quando nós pedimos, Deus ouve, quando nós buscamos, nós encontramos, e quando nós batemos, a porta se abre. Então é uma grande promessa, a promessa desse grande Deus, e esse é o terceiro ponto e o terceiro aspecto, de que esse grande Deus, porque o nosso Deus, que é um bom Pai, que cuida muito bem de nós, Ele nos dará coisas boas quando nós pedimos a Ele. Agora, nós precisamos entender o que tudo isso significa dentro do contexto bíblico, para que nós possamos ter uma oração adequada e uma fé também adequada diante de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. A primeira coisa que precisa ser salientada dentro de um estudo exegético do texto é que essas três expressões no grego, que é a língua original do Novo Testamento, essas três expressões, elas vêm no presente imperfeito. E o que isso quer dizer?
é a ideia de que é uma constância, continuem pedindo, continuem batendo, continuem buscando. É a ideia de uma ação que está no presente, mas que se repete. Então, nós já temos aqui, inclusive, na própria dinâmica do texto, a insistência da oração que nós devemos ter. Porque vem em 3 palavras: peça, e aí depois é ampliado esse raciocínio, busque e bata. Então mostra exatamente esse aspecto, não só da repetição, mas da insistência, da instância da oração e tudo mais. Então o Senhor está nos convidando a persistir na busca do Senhor Deus e em persistir em uma oração. E é um convite do Senhor Deus, é um chamado do Senhor Deus à oração. Suponhamos que o presidente dos Estados Unidos ficasse sabendo da sua vida e da sua história. Você seria importante se isso acontecesse, né? E vamos supor que ele lhe convidasse para ir lá na Casa Branca. E eu falo precisamente o presidente dos Estados Unidos porque é a potência do mundo hoje. Está em queda, mas ainda é a potência. E suponhamos que ele lhe fizesse esse convite e dissesse o seguinte: olha, no tempo que você estiver aqui, a sua estadia vai ser por minha conta, você vai desfrutar de tudo o que nós temos aqui nos Estados Unidos, na Casa Branca, do bom e do melhor. Algumas perguntas eu gostaria de fazer, caso isso acontecesse a você. Você iria ou não? Acredito que você iria, não é verdade? Como você se sentiria? Acredito que feliz. E uma outra pergunta é: você acreditaria no que ele disse? Que ele iria lhe prover o que você quisesse na sua estadia lá? Eu tenho certeza que todas essas respostas seriam positivas. Agora nós temos, em contrapartida, um Deus, o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos fazendo um convite à oração. A pergunta de comparação é a mesma: você iria orar ou não iria? A segunda pergunta de comparação também continua sendo a mesma: como você se sentiria privilegiado? Você se sentiria feliz? E uma terceira pergunta, ainda dentro dessa mesma relação: você acreditaria no que ele diz? Que o que você pede, ele vai lhe conceder? É certo que a maioria das pessoas se sentiriam honradas, felizes, quiçá todas, se o convite viesse do presidente dos Estados Unidos, mas talvez não na mesma medida e nem superior. Muitos cristãos não se sentiriam felizes e honrados pelo convite do Senhor à oração. E a pergunta é: por que nós não sentiríamos o mesmo peso ou até mesmo mais do que tal realidade? É porque nós somos guiados pelo que vemos e não pelo que cremos. E aqui vem a minha máxima: aquilo que se ora é aquilo que se crê. Lex orandi, lex credendi. Nós cremos pouco na oração, é por isso que nós oramos pouco. Nós nos dedicamos muito pouco à oração, porque nós não vemos esse Deus com os olhos naturais, nós o vemos com os olhos da fé. Infelizmente, é assim que muitos crentes têm andado, mas o Senhor nos coloca esse convite para que nós venhamos reavaliar a nossa vida de oração e a nossa crença quanto à oração e quanto à nossa confiança nesse Deus. Nós temos uma grande promessa, como foi dito: dá-se-vos-á, achareis, abre-se-vos-á. Resposta à oração. Agora a pergunta que eu lhe faço é: toda oração que nós fazemos, Deus responde? O texto está nos incentivando a orar. E o incentivo perpassa por esse aspecto: ore e vocês vão ter. Pedi e dar-se-vos-á. Então, nós temos um incentivo que perpassa pela crença que nós precisamos ter no Deus que nos ouve. Então, eu vou dizer que toda vez que um cristão ora, Deus ouve.
mas aí eu vou qualificar, porque senão eu vou caminhar no mesmo sentido dos teólogos da prosperidade. Eu vou qualificar o que significa isso. Inclusive o próprio texto já qualifica, quando nós temos no contexto anterior, no capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas nós vamos ainda qualificar de uma forma mais adequada para que vocês possam entender o que o texto quer dizer e o que a nossa fé, aonde a nossa fé precisa estar dentro dessa perspectiva, senão a gente vai ter uma fé na fé, nós vamos acreditar mais na nossa oração do que em Deus, e nós vamos viver uma fé inadequada, como eu estou falando. Portanto, necessariamente, nós precisamos entender que o verso de número 8 diz que aquele que pede, recebe. Então, nós temos uma promessa de Deus quanto à resposta às nossas orações, e isso é válido para a vida do cristão. Quando ele ora de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa fé verdadeira, então sempre o Senhor responde às nossas orações. Mas eu qualifico, deixo aqui essa realidade em suspensão, para que daqui a pouco nós possamos retornar a ela e eu explicar necessariamente o que isso quer dizer. Mas não perca de vista que é uma promessa do texto e uma promessa do próprio Senhor Jesus, quando Ele nos incita a orar para que nós tenhamos confiança e certeza de que Deus nos ouve e de que a nossa oração será ouvida, ok? Mas antes de nós entendermos o que isso quer dizer, dentro de todas as qualificações, nós precisamos entender que aqui nós temos um incentivo à oração. A base principal é isso, o Senhor está nos incentivando a orar. E a ideia é, orem, eu estou lhe incentivando a orar, por quê? Porque Deus vai responder. Então, nós precisamos orar com confiança na resposta de Deus. E quando nós não confiamos que Deus pode responder, então a nossa fé é inadequada e por isso nós oramos pouco. E aí vem a máxima, né? Lex orandi, lex credendi. Aquilo que se ora é aquilo que se crê. Se a gente ora pouco é porque a gente crê pouco na ação de Deus. Agora, já trazendo esses entendimentos quanto às qualificações desse aspecto da resposta à nossa oração, eu gostaria de dizer o seguinte, relacionado ao pedir. O Senhor não está dizendo que o que nós pedimos é o que Ele vai nos dar. Não é isso que o texto está dizendo. Peça algo em específico e eu vou lhe dar esse algo em específico. Também o texto não está dizendo que aquilo que eu busco, da forma como eu busco, será a forma como eu vou encontrar. E também não está dizendo que quando eu bato, a porta vai se abrir no tempo em que eu bato. Há uma espera e há várias questões que circundam tais realidades. A ideia é que o Senhor dará o que é melhor para você e não o que você acha que é melhor para você. A ideia é que Ele fará com que você receba isso muitas vezes num contexto de sofrimento, e também Ele fará com que você espere. Tudo isso para que a sua fé seja fortalecida num contexto de adversidade, para que a sua fé seja fortalecida naquilo que Ele dá, não necessariamente naquilo que Ele dá, mas no Deus poderoso, e também para que nós venhamos entender que a vida cristã, ela é vivenciada no aspecto da fé. Calvino falou que se nós pedíssemos algo a Deus e Deus nos respondesse imediatamente quando nós oramos, ele faz a seguinte pergunta: aonde ficaria o espaço para a fé? Se nós pedimos e Deus nos respondeu automaticamente, aonde estaria o espaço para a fé? Então, quando nós não somos respondidos imediatamente, aí a fé precisa estar nesse espaço entre a oração feita e a oração respondida. Então, nós precisamos entender que a fé, ela é vivenciada no contexto da oração, e nós precisamos orar adequadamente e confiar adequadamente. A ideia toda é a seguinte, logo dentro do contexto explicando. Nós pedimos pão, né? Qual é o que o texto está dizendo? Qual o filho que pede pão e o Senhor vai dar pedra? Então, nós oramos achando que estamos pedindo pão, mas aquilo que nós estamos pedindo é pedra. Nós oramos achando que estamos pedindo peixe, mas na verdade nós estamos pedindo é uma cobra.
Então Deus que é bom, Ele não nos dá aquilo que nós pedimos, Ele nos dará, conforme o texto, coisas boas. É isso que o texto está falando, coisas boas. Então Ele não vai lhe dar algo que é ruim. E esse texto associado com o Evangelho de Lucas, nós encontramos no Evangelho de Lucas essa mesma incitação de Jesus à oração, e lá não nos é dito que Ele nos dará coisas boas, mas nos é dito que Ele nos dará o Espírito Santo quando nós pedimos. Interessante essa colocação, e a ideia é aquilo que está em consonância com o Evangelho, que nós buscamos o reino dos céus e nós pedimos coisas que são verdadeiramente boas, e então nós não estamos focados nas migalhas deste mundo. As nossas petições, elas não estão sendo direcionadas às nossas necessidades como sendo elas as prioridades da nossa vida. Nós já aprendemos na oração dominical que as 3 primeiras petições, elas estão relacionadas à glória de Deus, e as 3 últimas às nossas necessidades. E as nossas necessidades são as necessidades básicas, não são aquelas que são supérfluas. Então entenda que o Senhor sempre dará aquilo que nós pedimos, porque Ele é um bom Pai que cuida muito bem de nós. Mas quando nós pedimos de acordo com o Evangelho, quando nós pedimos de acordo com a fé, quando nós pedimos de acordo com a palavra de Deus, então não peça algo que vai ser a sua destruição, porque Deus, Ele é bom e cuida muito bem de nós. Ele é Pai e Ele vai nos dar boas coisas, boas dádivas. A questão é que a teologia da prosperidade nos ensina a buscar aquilo que Deus não prometeu, riquezas. O problema é que a teologia da prosperidade nos ensina a ser inconformados com as coisas dessa terra, no aspecto monetário e financeiro. Mas é por isso que muitos não terão, porque Deus não prometeu e porque esta é uma mensagem esdrúxula ao Evangelho. Mas se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar e pedirmos exatamente sua presença, seu amor e todas as coisas que o Evangelho nos promete, então Deus vai nos dar, inclusive guardar do mal, inclusive aquelas questões que são concernentes à minha própria existência aqui na terra, aquilo que eu tenho necessidade. Mas Deus vai nos dar o que realmente é necessidade, Ele não vai nos dar aquilo que Ele não nos prometeu. O contexto dessas palavras estão exatamente no buscar primeiro o reino de Deus, e é isso que nós devemos buscar. Então, nós precisamos perceber que o Senhor é um Deus gracioso, um Deus bondoso, e Ele realmente ouve sempre as nossas orações, mas com esse qualificativo que a gente precisa entender. Pão e peixe eram as comidas comuns daquela cultura, e nós encontramos muitas vezes, os discípulos são pescadores, nós vemos eles pescando, então é a comida básica e comum daquele cotidiano. Vejamos algumas das condicionantes do próprio texto quanto ao recebimento da dádiva do Senhor que Ele tem para dadivar a nós. A primeira condicionante é que para eu pedir, primeiro eu tenho que ser filho. O próprio texto fala isso. Qual dentre vós é o homem que porventura tendo um filho pedindo pão, ele vai dar pedra? Aí depois o Senhor Jesus vai nos ensinar, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos filhos que pedem. Então a ideia é que nós que somos filhos, e somente os filhos, e os filhos vivem como pai, eles pedem e Deus dá. Então existe uma condicionante aqui no texto. Uma segunda condicionante é a razão da resposta. A razão da resposta não está no fato dos nossos merecimentos, não está no fato de eu orar adequadamente, belamente, ou qualquer realidade que esteja inserida em mim mesmo. Não. A razão está na bondade de Deus. Vocês são maus e vocês dão boas dádivas aos filhos de vocês, aos seus filhos. Quanto mais vosso Pai Celeste, quanto mais Deus, a razão está no fato de Deus ser bondoso e gracioso,
e é por isso que Ele nos abençoa e Ele nos dá. E a terceira condicionante é que a minha vida ela é vivida tão de acordo com o Evangelho, e o texto vai trazer a regra áurea no verso de número 12, que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Aquilo que eu quero, desejo e busco, é isso que eu devo fazer ao outro. Então, como um filho de Deus, eu ajo em conformidade com o Evangelho, e a centralidade da minha oração está na glória de Deus e no bem-estar dos outros. Então não é uma oração egocêntrica, é uma oração cristocêntrica. Por quê? Porque nós olhamos para Cristo, que se encarnou para nos salvar. Quando Jesus veio à terra, ele não veio com nenhum objetivo pessoal ou próprio, ele não veio para buscar nada que lhe fosse próprio, nada que ele desejava, mas ele veio simplesmente para dar. Então essa é a oração, com base na glória de Deus e com base no bem-estar do próximo. Então não é uma oração egoísta, vem a mim, Senhor, dá-me, 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 mas é uma oração que tem uma visão clarificada pelas Escrituras, de que o Evangelho é para o outro, e o Evangelho é para a glória de Deus. Então nós não devemos orar de forma alguma como os teólogos da prosperidade têm ensinado por aí, dentro do aspecto do acúmulo e dentro do aspecto do ter. Então eu oro como filho, pois eu creio que sou filho e que Deus cuida muito bem de mim. Eu oro com fé em Deus, porque eu creio que Ele é bom e Ele deseja o melhor para mim e para a minha vida. E por fim, por saber que Ele é bom e deseja o melhor para mim, eu também desejo o melhor para o outro, e eu faço isso para o outro, conforme a regra áurea do versículo 12, que pode parecer que está desconexa com o texto, mas traz um entendimento do que vem a ser a oração dentro desse contexto. Você é tão famoso, mas tão famoso, que agora não é o presidente dos Estados Unidos que está lhe convidando, não. É o presidente da França. E ele chamou o congresso e disse bem assim: olha, esse camarada é um camarada especial, e eu quero dar um presente para ele. Eu vou dar para ele qualquer pintura, qualquer quadro que ele escolher do Louvre. E aí ele chama um representante, lhe leva no Louvre, o museu, e você vai olhando todas aquelas pinturas, e depois de você passear, ele diz o seguinte: escolha qualquer obra de arte e ela será sua. E você chega e fala bem assim: olha, eu já ouvi falar tanto do pão francês, lá no Brasil falam do pão francês, e eu não conheço o pão legitimamente francês. Eu quero um pão francês com queijo e mortadela no lugar do quadro, no lugar da pintura. Aí o camarada fala bem assim: você está ficando doido? Você sabe o que é que você está pedindo? Nós estamos lhe oferecendo quadros que valem mais de 5 milhões de euros, e você está pedindo um pão francês com mortadela e queijo que custa 5 euros, e aí você simplesmente diz assim: o que é que eu quero com um quadro? Não tenho interesse nenhum, nem de obra de arte eu gosto é de comer. A grande questão é que nós precisamos orar de acordo com o Evangelho, porque nós não damos valor ao Evangelho, nós damos valor às coisas pueris dessa terra. Nós desejamos tanto o apetite carnal deste mundo, que Deus nos oferece tantas coisas espirituais, e nós estamos bitolados com uma fixação nas coisas dessa terra, e o que nós desejamos é realmente aquilo que é pueril deste mundo e passageiro. E a nossa oração, ela caminha exatamente na mesma proporção daquilo que eu desejo, creio, acredito e busco. Lex orandi, lex credendi. Aquilo que se ora é aquilo que se crê. Você crê que essa vida é maravilhosa, é por isso que você não ora pelas coisas celestiais e ora pelas coisas dessa vida. Portanto, quando o Senhor diz que Ele vai responder às nossas orações, é de acordo com o todo do Evangelho, e não de acordo com as nossas necessidades.
Buscar sem ser com um coração dividido, foi o que nós estudamos. Como você vai amar a Deus e ao mesmo tempo amar as riquezas? É impossível. Não tem como você ter um coração dividido, não tem como você pedir algo a Deus e ainda desejando as coisas daqui da terra e achando que aquilo que você está pedindo a Deus é adequado. Deus não nos ouve segundo o nosso orgulho, segundo a nossa busca desenfreante por satisfação pessoal. Um coração egoísta sempre vai orar: me dá, dá-me, dá-me, dá-me. E nós precisamos ir na contramão deste mundo. No Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 24 ao verso 27, um grupo de pessoas estava buscando Jesus, estava procurando Jesus, e Jesus dá uma dura neles. Olha o que é que diz: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou como seu selo. Meus amados irmãos, nós estamos trocando a glória eterna pelas iguarias deste mundo e pelas migalhas deste mundo. Foi isso que aconteceu com aquele grupo de pessoas que estava procurando Jesus simplesmente porque se alimentaram do milagre que aconteceu na multiplicação de pães e peixes naquele dia. Nenhum pai enganaria o seu filho. É isso que Jesus disse. O pai está ali e o filho pede pão, e o pai, querendo enganar, dá pedra. Ou até mesmo quando pede peixe, dá uma serpente. Um pai terreno não engana, portanto Deus também não nos engana. Ele sempre tem o melhor. E a ideia não é só esta de enganação, a ideia é de querer bem. Qual pai colocaria uma serpente na mão do filho, sendo que aquela serpente poderia ferir o filho? Ou um filho pequeno, não sabendo que aquilo seria comida, não seria comida, pedra, poderia colocar na boca e comer, dependendo da idade da criança. Então Deus não quer o nosso mal, pelo contrário, Ele nos dará coisas boas. Agora você precisa ter a visão do Evangelho e entender o que é coisa boa, entender o que são essas coisas boas. O fato de Deus nos dar coisas boas mostra exatamente que Deus é bom. Portanto, as nossas motivações, as nossas orações não devem ser egoístas. Pois como Deus daria coisas boas para fins ruins? Deus não faz isso. Aqui, o que está em questão é como Deus vê o homem, ou como o homem vê a Deus. Como é que você vê o Senhor Deus? Como um office boy, que tudo que você pede, Ele diz: estou aqui, Danilo, o que é que você quer? Vou lhe dar. É assim que nós vemos ao Senhor Deus? É assim que eu tenho que ver ao Senhor Deus? Então, se eu vir Deus dessa forma, eu vou orar dessa forma: Senhor, me dá. Agora, se eu percebo que Deus é gracioso, que governa todas as coisas e que Ele sabe o que é melhor para mim, que nem mesmo eu sei o que é melhor para mim, eu me submeto à vontade dEle. Senhor, me concede isso, mas que não seja feita conforme, que a petição não seja respondida conforme a mim mesmo, o meu pedido, ou coisas dessa natureza, mas que o Senhor faça conforme Ele aprouver, conforme a graça do Senhor desejar. Lex orandi, lex credendi. Aquilo que se ora é aquilo que se crê. Agora a questão é: nós temos orado? Nós temos pedido adequadamente? Nós temos confiado? Se nós não temos orado, é porque nós não temos entendido que Deus, Ele nos tem coisas graciosas para nos dar, que nós só iremos receber se nós orarmos. Esse é o meio que Deus estabeleceu. Você só vai se converter, se você não fosse um cristão, você só iria se converter se alguém pregasse o Evangelho para você. Esse é o meio que Deus estabeleceu. Mesmo Ele querendo,
ele estabeleceu um meio, que é um meio de graça. Você vai alcançar somente através da pregação do Evangelho. A salvação só vai lhe alcançar se você ouvir o Evangelho. Agora, a mesma coisa se aplica para o que Deus tem para você. Deus estabeleceu a oração como meio de graça. Ele vai lhe abençoar se você o buscar. É assim que funciona. Portanto, nós precisamos entender que Deus, ele é maravilhoso e ele é pai. Ele não é avô, não. Avô, tudo que o neto pede, dá. Com o pai não é assim, não. Então não pense que Deus é aquele bonachão que vai dar tudo, né? Ele é pai, ele sabe muito bem o que é melhor. Ele não nos dá tudo o que queremos, ele nos dá boas dádivas. Ele, melhor do que ninguém, sabe o que é boa dádiva e o que não é. Alguns pedem algo que na verdade vai ser a destruição dele, e é por isso que Deus não vai dar. Por fim, para findarmos, nós temos a regra de ouro, no verso de número 12, a qual eu já esbocei aqui. E essa expressão que aparece aqui, Jesus não usou como sendo inédita. Outros já usaram antes mesmo dele. É dito que Confúcio, um líder judeu, inclusive chamado Hilel, ele usou essa expressão, aquilo que você não quer que os outros lhe façam, fazei a eles. Essa é a máxima usada por Hilel, por Confúcio e tantos outros. Mas aqui Jesus está dizendo com outras palavras, mas com o mesmo sentido: tudo pois que quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também. O interessante é que é contado na história que esse líder judeu chamado Hilel, que era um grande líder do judaísmo, e que muitos se baseavam nos seus ensinos, é dito que alguém chegou para ele e falou bem assim: diga qual é o resumo da lei. Don Carson, que é um estudioso norte-americano, fala sobre isso, e a pessoa disse assim: o que você conseguir resumir sobre a lei, faça isso no tempo que você conseguir ficar suspenso sob um pé só. E aí, então, ele ficou sobre um pé e ele disse o seguinte: essa é a lei, não faça aos outros o que lhe é odioso, tudo mais é comentário, vá e aprenda isso. Então, dentro do contexto, o Senhor Jesus está ensinando algo que é comum às pessoas. Não é isso que é uma máxima, até nos dias de hoje, mesmo nós não sabemos, mesmo se nós não soubéssemos essas expressões, alguns não falam isso: olha, você não quer, faça para o outro o que você deseja. Nós ouvimos muito sobre isso aí, mas eu não gostaria, porque também Jesus não apresentou isso como uma lição de moral, como um desejo humano de forma horizontal. Nós não podemos olhar para esse aspecto simplesmente como uma corrente do bem. Faça algo que é bom e isso vai contagiar outros, e até mesmo você vai ser beneficiado com isso. Nós não devemos olhar para essa realidade, para esse ensino do Senhor, como uma questão utilitarista. Isso é útil, isso é bom, então nós vamos fazer porque é útil. Dentro desse aspecto do senso comum, o mundo precisa melhorar, as pessoas precisam ser boas e tudo mais. Faça aos outros aquilo que você deseja ter para você mesmo, e assim o mundo será beneficiado e outras pessoas serão beneficiadas. Nós entendemos que isso é algo positivo, mas o próprio texto vai além, porque o Senhor Jesus disse: este é o cumprimento da lei e dos profetas. Esta é a lei e os profetas. A ideia é que na nossa relação com Deus, nós entendemos que somos iguais ao Senhor Deus, amando as pessoas e fazendo bem para as outras pessoas, porque Deus faz o bem para nós, que somos os seus filhos, e porque Ele mesmo resolveu ser o nosso Pai e fazer o que é melhor para nós. Portanto, gostaria de dizer
que a expressão colocada por Jesus quanto à oração vem em 3 situações: pedir, buscar e bater. E como vimos, isso tem a intenção de nos incitar à oração para que nós venhamos viver uma vida de oração em constância. Agora pense no aspecto do bater à porta, no aspecto de passar pela porta, no aspecto da porta se abrir. Nós encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo que Ele é a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Quando nós pensamos nesse aspecto de Jesus sendo a porta, e como é que você bate na porta? Na época não tinha campainha não, onde a pessoa apertava lá, ele tinha que bater na porta mesmo. Então entenda a oração como meio de você se conectar a Cristo, o meio de você estar junto com o Senhor, o meio de você estar nele. Nós temos a oração como meio de graça para estar com o Senhor Jesus. Então a oração é magnífica dentro desse princípio. Estar com Jesus é melhor do que qualquer coisa nesta vida. E é por isso que Ele sempre vai responder às nossas orações, porque as nossas orações elas são feitas em Cristo. E não é por causa de uma mera repetição que nós oramos em nome de Jesus. É com base nos méritos de Cristo, é com base em Cristo, é pensando em Cristo, é porque nós estamos em Cristo que nós oramos, e o nosso Deus Todo-Poderoso nos responde por causa de Cristo. Portanto, a oração é um meio de nós estarmos em comunhão com Cristo, a porta verdadeira. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para o próprio Senhor Jesus, nós vemos como que Jesus desmoronando toda a teologia da prosperidade quando ele estava no Getsêmani, quando ele então no mistério da piedade, mesmo não entendendo a realidade completa, mas nós conseguimos entender aquilo que nos é revelado, quando ele está à beira da sua morte e do sacrifício, ele ora: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. A nossa oração, meus amados irmãos, devem ser sempre com base no senhorio do Senhor, da soberania do Senhor. Nós devemos sempre nos submeter à vontade de Deus, orar e pedir: Senhor, concede-me o que eu peço, Senhor, mas eu peço isso porque eu acredito que é o melhor para mim, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. E é por isso que eu peço que o Senhor responda segundo a graça, segundo os méritos de Cristo e segundo a vontade do Senhor, e não segundo a minha vontade. Ah, meus amados irmãos, como nós precisamos orar adequadamente. A grande questão é que nós não aceitamos outra coisa senão ser aquilo que nós pedimos. E é por isso que nós não temos, porque nós pedimos mal. Nós pedimos para gastar nos nossos próprios prazeres e deleites. Mas a nossa oração deve ser sempre confiante no Senhor, debaixo da graça e da vontade do Senhor, orando sempre e sempre: Senhor, que a vontade do Senhor seja feita. O grande mistério da piedade foi Cristo ter vindo e morrido por nós, como a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16 fala. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A finalidade de todas as nossas orações é a glória de Deus. E é por isso que nós devemos pensar nessa glória celestial, reservada para nós, segundo a graça e a misericórdia de Deus, porque Ele prometeu nos dar essa vida eterna, e nós vamos poder contemplar a glória de Deus e desfrutar dessa glória celestial. Que Deus nos abençoe e que nós venhamos orar segundo a graça dele, para termos uma fé que seja adequada ao Evangelho. Fiquemos em pé. Magnífico Deus, eterno Pai, louvamos e bendizemos o nome santo do Senhor, pelo fato do Senhor ser bom e gracioso para conosco. Agradecemos ao Senhor por todas aquelas orações que o Senhor não nos ouviu, porque não foram feitas conforme o Evangelho, foram feitas conforme as nossas situações orgulhosas,
segundo a nossa prepotência, arrogância e tudo aquilo que era destrutivo para nós. Obrigado porque o Senhor, sendo bom Deus, gracioso, o Senhor nos dá conforme a graça do Senhor, e não segundo o que nós merecemos, porque nós receberíamos, é certo, que somente pedra, escorpião e serpente, mas o Evangelho do Senhor nos dá vida e vida eterna. Olhando para esse texto, vemos a maldade do homem, porque mesmo sendo maus, ainda há centelhas da dádiva divina, quando nós damos coisas boas aos nossos filhos, mas ainda assim somos maus. Quanto mais o Senhor, que é bondoso, gracioso e misericordioso, nos dará coisas mais excelentes, se comparado às coisas dessa terra. Portanto, Pai, que os nossos olhos estejam fitos em Ti, e que a nossa vida esteja em segurança no Senhor e para a glória do Teu nome. Agora, meus amados irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, que a consolação e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora como para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.